Pedro, Tiago e João. Você vai ver algumas vezes nos 4 evangelhos Jesus Cristo chamando à parte Pedro, Tiago e João. Por que ele fez isso? Por que ficava de fora 8 dos 12 apóstolos e ele chamava Pedro, Tiago e João? É porque esses 3 eram os que mais se identificavam com a proposta que ele tinha sobre a igreja, que ainda não tinha surgido. Você não encontra a igreja nem no Velho Testamento e nem nos 4 evangelhos, a não ser 2 menções que Cristo vai dizer em Mateus: edificarei a minha igreja. É verbo futuro, né? A igreja ainda não tinha sido formada. Cristo precisaria morrer, ressuscitar em Atos 2 ali, já a partir de Atos 1 também, mas Atos 2 se consolida com o batismo que veio, o Espírito Santo veio atuar presencialmente, porque Jesus Cristo disse: se eu não for, o Consolador não viria. Claro que o Espírito Santo tem acesso, mas a questão de autoridade, nós observamos 3 coisas. As 3 autoridades, que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Você vai ver que no Velho Testamento, Deus, ele tem agido e o seu nome aparece. Ele é responsável por tudo. E é claro, ele disse no início: façamos, chamando o Espírito Santo e Jesus para a construção e a formação do homem. Mas veja bem, Deus assume o papel. O El Shaddai, o Tzidkenu, Jeová Jiré e tantos outros nomes dados que os judeus gostam e muitos pregadores também até hoje defendem e falam Yahvé, tantos nomes que Deus tinha no Velho Testamento. Quando surge o Novo Testamento, que é a história contada de Jesus Cristo desde a sua concepção, gerado pelo Espírito Santo, Cristo assume o controle a partir do momento que nasce. Mesmo um bebê, sua influência, ele com 12 anos, ele já estava dando aula para os intelectuais, os médicos, os mestres daquela época, e também durante a sua jornada, o próprio Evangelho de João, capítulo de número 5, qual eu vou falar um pouco sobre João, dos 3, né? Eu vou falar um pouco mais sobre João, o caráter da fala de João. Mas lá no próprio Evangelho de João 5,17, Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora. Claro que Deus não parou. Se no 7º dia ele descansou, no outro dia já estava ele produzindo, controlando, atento. O universo é infinito. Tantas Via-Lácteas, tantas coisas para ser resolvida em um país, em um planeta Terra muito confuso. Deus precisa estar atento que o próprio homem auto se destrói por viver fora dos padrões bíblicos, né? Então diz aqui no 17, capítulo 5, versículo 17 do Evangelho de João, Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Inclusive as parábolas, tudo que você vê de parábolas que Jesus contou, as histórias contadas, não é uma ficção, não é uma invenção de Jesus. Ele, na sua adolescência, junto com seu pai, com a sua mãe, ele teve uma vida normal, ele viajou. Quantas viagens Jesus fez saindo de Nazaré,
saindo lá da Galiléia e indo para Jerusalém anualmente para poder participar das festas que havia na capital. E ele estava atento a tudo isso. Então ele não foi alguém que ficou sem fazer nada. Um dia um pregador não, uma pessoa disse assim, José, me diga aqui, o que Jesus fez quando ele tinha de 12 a 28 anos? Será que ele fez alguma coisa que não fosse da vontade de Deus? Bom, as pessoas querem conjecturar, criar problemas, causar confusão, mesmo sendo pessoas da igreja. Lembrando que Cristo nunca pecou. Ele veio como ser humano, carne, ossos e sangue, como qualquer criança, qualquer adolescente, qualquer jovem, mas ele não pecou. Então, nesse período, o que ele estava fazendo? E em Isaías 53, versículo de número 3, está falando ali, Isaías recebe a revelação sobre a crucificação, a morte de Cristo, mas um detalhe não pode passar desapercebido. Diz assim no versículo 3 de Isaías 53, era desprezado e o mais indigno entre os homens. Aí vai dizer assim, homem de dores, está se referindo a Jesus, que ainda iria nascer, e experimentado nos trabalhos, e como um de quem o homem escondia o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. O que eu quero chamar a atenção, que está no meio desse versículo, é experimentado nos trabalhos. Não sei se a sua tradução vai dizer isso. Então, Cristo, ele trabalhava, não era uma pessoa que estava aí sem fazer nada, sem trabalhar, como muitos hoje não gostam de trabalhar. Jesus trabalhou. E eu estou falando isso porque quando ele chama Pedro, Tiago e João, eu vou falar um pouquinho de João, o caráter do livro de João tem muita intimidade. João era aquele que encostava, sua cabeça assim, bem próximo do peito de Jesus, tinha uma intimidade. E ele fala no próprio capítulo 1 do Evangelho segundo São João, diz assim no versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João afirma categoricamente que Jesus era Deus. E ele vai descrevendo aqui, isso aqui é sensacional. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Gente, tudo que Cristo fez, tudo que Deus fez, foi para o seu Filho. Sim, para o seu Filho. Ele criou todas as coisas para agradar o seu Filho, para que o seu Filho pudesse ter uma vida tranquila, governar tranquilo, comandar as pessoas que nasceriam no futuro, e essas pessoas seriam comandadas pelo próprio Cristo. Mas a humanidade não quis. A humanidade é que não quis. A humanidade rejeitou o Senhor, e ao rejeitar o Senhor, realmente fica difícil. Mas tudo foi feito. João declara assim, todas as coisas foram feitas para ele, por ele. Então você observa tudo, o universo, observa o universo, todas as coisas, elas foram feitas para Jesus. E aqui a gente vê em Colossenses capítulo 1, 17, vou ler a partir do 15,
partir do 15 diz assim, ó. Uma carta aos Colossenses, capítulo 1, 15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele, olha só, porque nele foram criadas todas as coisas. Nele foi criado, olha o que diz, porque nele foi criado todas as coisas que há. É sensacional isso aqui. É a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as coisas que há nos céus. O que tem lá nos céus? Plural. Tem o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu. Vamos colocar o universo, galáxias, via-lácteas, planetas. Tudo que foi feito, segundo aqui aos Colossenses a carta, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis. Ou seja, todas as coisas que você consegue ver, se você pegar ir no YouTube e procurar saber sobre o James Webb é um satélite que consegue ir em vários lugares e ver. Você fica encantado com a glória, com o brilho, com as coisas lindas e maravilhosas que há nos céus. E na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, autoridades, tudo foi criado por ele e para ele. Incrível. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Gente, todas as coisas, Deus criou todas as coisas para a glória do seu próprio Filho. Por isso que ele é hoje o cabeça da igreja. Ele é o primogênito e unigênito, para que em tudo, olha o que diz o versículo 18, ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Jesus Cristo é sensacional. Quando ele nasce e veio aqui para o planeta Terra para salvar, é algo assim, surreal, como que ele deixou sua glória. É por amor. É por amor, porque ele poderia ter tudo e tornar obrigatório que as nações, os planetas, o universo, todos os seres, anjos, se curvassem diante dele. Isso vai acontecer, mas é porque as pessoas no futuro terão que se curvar diante do Senhor. Então, o caráter do Evangelho de João, ele tem profundidade quando ele fala, e eu volto lá no Evangelho de João, capítulo de número 1, no versículo 8, que vai dizer assim, não era, olhe bem, não era ele, vamos aqui, vou voltar aqui no versículo 2, ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandeceu nas trevas. O nascimento de Cristo trouxe luz, trouxe esperança. Aquele povo judaico e de outras nações, eles não tinham esperança, viviam largados, até porque sempre praticaram o mal, sempre criaram muitos problemas para Deus,
Cristo é uma luz, é um farol, resplandecendo nas trevas. E as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Esse João não é o João, esse apóstolo. Está falando de João Batista, que foi o primeiro. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz que é Cristo, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, João não era a luz, João Batista. O nome dele é João. Batista é porque ele batizava, aí virou João Batista, parecendo que é o sobrenome. Não, não é o sobrenome. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, Cristo, que alumia, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Ou seja, todas as pessoas hoje têm a possibilidade de ser salvo, porque veio ao mundo e tem uma luz. Ele não está mais em trevas, não está mais no mundo das trevas. Agora, no versículo 10, estava no mundo. Claro, ele nasceu e o mundo foi feito por ele. Que coisa linda! É maravilhoso demais. E o mundo não conheceu. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Ou seja, foi Cristo, Foi feito por ele e o mundo não conheceu. O mundo não quis. Ele pregou durante muito tempo. Não é só os 3 anos registrados. Ele já vinha dando seu testemunho. Ele não se ocultou, ele não se escondeu, se omitiu. Não, o tempo todo. Mas quis Deus que separasse os 3 anos. Mas ele trabalhou, ele produziu, ele realizou. Coisas aconteceram com Cristo na juventude, na adolescência. Ele não parou, ele sempre foi a luz. Agora diz o versículo 11, veio para o que era seu, o povo, principalmente o povo judeu, e os seus não o receberam. Eu fico vendo como que aquele povo não entendeu o amor de Deus e o amor do próprio Cristo, de sujeitar, de aceitar o desafio de vir aqui no planeta Terra. Se ele era filho de Deus, criador de todas as coisas, agora ele se torna um cidadão comum, uma pessoa comum. Cristo, ele trabalhou, Cristo, ele cansou, ele fez necessidades, ele comeu, uma pessoa comum, e era ao mesmo tempo Deus. Então ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Agora, no versículo 12 é profético. Por isso que João tinha uma intimidade para falar, e ele diz aqui, mas, a todos quanto receberam, inclusive eu recebi com 13 anos de idade. 13 anos de idade eu recebi Cristo. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder, olha só o poder que a gente tem, de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Cristo, ele poderia dizer o seguinte, não, tudo isso aqui é meu. A gente vê nas heranças, disputas por heranças de família, quando tem mais de um filho, a família, quando morre os pais ou tem mais, a briga pela herança é ferrenha. Raramente uma família se mantém coesa, firme, sem discussão. É raro quando há uma questão de herança. Aqui não. Ele não só nos salvou, ele vai pôr a gente no testamento e nós seremos co-herdeiros com Cristo. Significa que Cristo liberou. Então, um dia nós vamos herdar todas as coisas. Não entra na nossa cabeça. Por isso que não se fala tanto. Mas você já imaginou
desse universo, também temos as Vias Lácteas, bilhões e bilhões de planetas, lugares, e vai ser compartilhado com a igreja, com os que aceitaram. É o que diz o versículo: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue. É o nosso caso aqui. A igreja não nasceu do sangue, nem da vontade da carne, ou seja, de uma relação entre um casal, nem da vontade do varão, mas de Deus, versículo 13 do capítulo 1 do Evangelho de João. E aí João conclui: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Graças a Deus que Jesus habitou entre nós. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e misericórdia, cheio de graça e verdade, de verdade. Assim, João inicia trazendo para nós toda a verdade sobre Jesus Cristo, que é o Filho de Deus e nosso Salvador. O Evangelho de João vai descrevendo o próprio João agora, o João Batista, né? Ele vai testemunhar. No versículo 15, João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés. Aqui vai uma mensagem aos judaizantes, que nós temos muitos que ainda está ligado ao judaísmo, preso às tradições judaicas. Nós agradecemos a Deus por Jesus ter sido um judeu, nascido lá, mas os judeus não quiseram. Nós, igreja, aceitamos. E essas pessoas ainda estão presas, né? Então diz aqui João: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Ou seja, Cristo fez, né, conhecer a Deus, não aquele Deus. Inclusive muitos oram: soberano, eterno, poderoso, o grande eu sou, o grande arquiteto do universo, aquele que está acima dos querubins. Tudo isso está valendo, não é pecado, é uma forma judaica, mas veja bem o que eu vou dizer para você aqui, ó. Ele se apresenta no seio do Pai, esse o fez conhecer. Deus se aproxima da gente, e como ele chama o seu filho de filho, e o filho chama-o de pai, se você ficar nessa aí, soberano eterno, você correria o risco, se não é o amor de Deus, de perder sua herança. Você só herda do Pai. Então, ficar assim eternamente, chamando ele de soberano, muda a forma de chamar a Deus. Chama ele de Pai, Pai querido. O próprio Jesus transicionou ensinando sobre a questão de Pai, até porque os judeus e outros povos, principalmente os muçulmanos também, religião islâmica, eles não acreditam que Deus tem filho. Não acreditam que Jesus é um profeta, como foi Maomé, e os judeus também não acreditam que Deus tem um filho. É impensável um judeu achar que Jesus Cristo, por isso que eles recusam que Jesus é filho de Deus. E Jesus sim é filho de Deus. E nós somos também filho de Deus, conforme diz alguém no meio político, se não me falha a memória, não, do futebol, Zagallo diz assim: vão ter que me engolir,
Eles terão que nos engolir. Eu sou filho, minha esposa é filha. Você que aceitou Jesus, você é filho. Você não é uma criatura, você é filho. E você é filha. Então, nós sabemos que a lei veio por Moisés, mas a graça veio por Cristo. No versículo 19, e este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes levitas para lhe perguntar, né? Quem és tu? E confessou, e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. Agora preste atenção, os que gostam de escatologia, que infelizmente muitos estão esperando o anticristo, grandes pregadores, que são salvos, não estou discutindo essa questão, mas eles pregam que a igreja passará pela grande tribulação e que o anticristo está vindo. Eu não entendo esse amor pelo anticristo. Sinceramente, as pessoas estão igual ao mundo. Os políticos do mundo todo esperam uma liderança única. E vários pregadores, infelizmente, os que pregam sobre que a igreja passará pela grande tribulação, se a igreja for passar pela grande tribulação, a igreja vai ter que encarar o anticristo. Isso não é verdade, não creio assim, não creio assim. Inclusive aqui, João Batista veio primeiro, para depois Cristo aparecer, ele abriu o caminho. Nós podemos esperar sim, algo que para mim já está muito claro, que está preparando o caminho para o anticristo. Mas João não é o Cristo. E perguntaram, então quem és? És tu Elias? Ele disse, não sou. És tu profeta? Respondeu, não. Disseram, pois, quem és para que demos resposta àquele que nos enviaram? E dizes de ti mesmo? Disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. O anticristo virá, mas antes virá alguém que vai preparar o caminho. Já está preparando aí. Essas plataformas comunistas, cheio de ideologias, o próprio marxismo, essas doutrinas que existem por aí, onde tudo tem que ser feito, onde tudo é liberado, seja drogas, aborto, prostituição, adultério e o crescimento sem precedentes das siglas, né, o LGBTQI+, e querem que a gente aceite. O anticristo já está preparando a sua plataforma. Então o Evangelho de João tem muita intimidade. É onde ele vai perceber que não dá. Se você ver no capítulo 2, versículo 13, ele vai no templo pela primeira vez como adulto assim, a partir dos 29 anos, aqui ele está para identificar que tem coisas estranhas acontecendo. Sabe aonde é que ele vai perceber que o jogo virou? Vai perceber quando o jogo virou? É quando ele vai ter uma conversa com Nicodemos. A conversa com Nicodemos virou a chave, onde tu és mestre em Israel e nem sabe do que está acontecendo. E ele fecha Jesus Cristo com a mulher samaritana, quando é necessário passar por Samaria, que ele fala do ninguém vai adorar nem em Jerusalém, lá, nem no monte, onde aquela mulher estava. E ele prega para aquela mulher que não é judia, é uma mulher que representa os gentios, e aquela mulher, ela é evangelizada e ela é ganha para Deus. Ou seja, aqui Cristo percebeu que tinha que seguir o caminho, cumprir sua missão, mas que aquele povo que vivia naquela época nunca daria uma resposta positiva para Cristo. Portanto, Cristo vai e mostra a passagem de Moisés com a serpente,
que levantou uma haste de ferro com uma serpente para o povo ser curado, e Jesus disse assim: é só olhar para mim, e mesmo assim as pessoas não querem Cristo. Mas nós queremos Jesus Cristo para sempre na nossa vida.